Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os príncipes de cada tribo, escolhidos para espias, foram provados pelo Senhor na sua missão. Eu quero me reportar ao capítulo 13 de Números, quando Moisés, em obediência a Deus e também para atender o povo, nós temos essa passagem esclarecida em outros lugares, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 1. E o entendimento que nós temos, o que está escrito, é que o povo não quis obedecer direto tomando posse da terra. O povo de Israel preferiu primeiro ter um retrato e buscar uma ideia, um relato de como era aquele povo, para eles poderem se preparar melhor para entrarem lá. Na verdade, estavam titubeantes, vacilantes, inseguros e não queriam ir. Essa situação é encontradiça no nosso meio. Por exemplo, quando os judeus voltaram do cativeiro, a ordem era que reconstruíssem o templo. Eles tinham que entrar de cabeça naquela tarefa e eles titubearam, vacilaram, demoraram até que o rei morreu. Quando o rei morreu, os adversários fizeram a festa e atacaram e perturbaram até que a obra parou. Segundo estudiosos, ela ficou parada pelo menos por 14 anos. E os judeus titubearam, a oportunidade passou. E Deus teve que criar uma nova oportunidade através dos profetas Ageu e Zacarias, exortando o povo a recomeçar, a retomar. Israel, quando foi para a terra prometida, saindo do Egito, passando pelo Monte Sinai, onde receberam a lei de Deus, eles tinham que entrar e tomar posse da terra. Mas eles vacilaram, titubearam, pediram primeiro um retrato da situação e Deus atendeu. De acordo com o texto em Números, parece que a iniciativa foi de Deus e de Moisés. Mas quando a gente vai comparando com Deuteronômio, a gente vê que Deus tomou iniciativa atendendo ao pedido do povo. Mais tarde, esse mesmo método se reproduziu quando o povo pediu um rei. Deus concedeu um rei. Quem levantou Saul como rei foi Deus, mas para atender o povo. O povo pediu e Deus atendeu. Nós estamos em Números, no capítulo 13. O povo tinha pedido, Deus atendeu. O texto diz o seguinte, desde o princípio: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Quando a Bíblia fala de príncipes, isso quer dizer principais, autoridades, líderes. Esse é o conceito de príncipe em Israel. Não é um título de nobreza, é significando autoridades. E teriam que escolher, então, um de cada tribo, ao todo 12 homens que seriam enviados para espiar a terra, olhar, examinar e trazer um retrato daquela situação, trazer um relatório. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, e todos aqueles homens eram cabeças, líderes dos filhos de Israel. São estes, aí passa a relatar os nomes deles que foram escolhidos. E mais adiante, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e lhes disse: subi ao Neguebe, era o sul do país, o sul de Judá, e penetrai nas montanhas, as montanhas de Judá. Vede a terra que tal é,
e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Claro que eles achariam que o povo que estava na terra era forte. A terra, eles tinham que examinar a terra. E a população, se era grande ou pequena. Qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? É claro que eles achariam que todas as cidades eram fortalezas. Também o Senhor diz: vede qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra para o povo ver. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Eu paro a leitura, mas nós sabemos que eles trouxeram cacho de uvas de um tamanho tal que um homem só não conseguia carregar, de tão grande que o cacho de uva era. Eu confesso que eu nunca vi um cacho de uva grande assim, nem, digamos assim, um cacho de uva que enchia as mãos, um cacho grande de uva, eu nunca vi. Mas aquilo aconteceu e os espias trouxeram. Aquele cacho de uvas era, na verdade, um retrato da produtividade daquela terra e Deus queria que eles soubessem. Mas foram enviados, trouxeram o relatório e nós nos lembramos, o relatório foi o mais triste possível, um relatório negativo. Disseram, realmente a terra é boa e produz bem, porém o povo que nela habita é grande, são gigantes, muito fortes e nós não temos a mínima condição de lutar com eles. Eles desprezaram a Deus e olharam para o tamanho do inimigo. Eu lembro que é muito comum entre nós olharmos para o tamanho do problema e nós não olhamos para o tamanho de Deus que está conosco, focalizamos o problema. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e vemos o poder pujante do mundo e ficamos com medo. Nós esquecemos do poder de Deus que está conosco. De vez em quando é necessário que o Senhor nos lembre, meu filho, mais são aqueles que estão conosco do que os que estão no mundo. Mais são aqueles que são por nós do que os que são contra nós. Há anjos, multidões, miríades de anjos a nosso favor. Por que a gente vai ter medo? Mas o fato é que a gente não vê o Deus que está conosco, não se lembra dele, a gente não valoriza as miríades de anjos e a gente treme de medo diante do mundo, dos problemas do mundo, dos poderes do mundo, das armas do mundo. O que aconteceu com os espias acontece conosco. Nós no mundo estamos assolados pelo mesmo processo de ficarmos olhando demais para o mundo e exagerando a grandeza do mundo, o tamanho do mundo, o tamanho dos inimigos, e nos esquecermos do tamanho do Deus que está conosco. Isso é muito comum, porque a gente fica olhando demais televisão, porque a gente fica demais no celular, porque a gente fica focalizando demais o mundo e pouco na presença de Deus. Eu quero lembrar para você que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Romanos no capítulo 10. Nós precisamos focalizar o Senhor. Como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, meditando, ouvindo pregações sobre a Bíblia. Pregações sobre a Bíblia, não só essas pregações aí que rolam na internet, pregações de abobrinha que rolam na internet, pregador pregando o que ele quer para impressionar as pessoas, para agradar as pessoas. Não estou falando isso não, estou falando pregação de exposição do texto da Bíblia, do que está na Bíblia. Ouvir e ouvir o que está na Bíblia. É dessa maneira que a nossa fé vai ser incrementada.
Eu tenho tido muita alegria em gastar todos os dias 2 horas lendo a nossa leitura da Bíblia. Na verdade, eu leio várias vezes, em várias versões, medito, anoto, escrevo. Para meditar, eu gostaria de ser mais, porém eu não estou conseguindo, mas essas 2 horas são muito importantes para mim. Aquilo fica na minha mente, eu entro dentro daquela história da Bíblia, aquilo, claro que eu preciso entender tudo, e aquilo fica na minha mente, no meu coração, e aquilo é avivado por Deus em mim, e a minha fé é fortalecida por ler, meditar, ouvir a palavra de Deus. Este é o segredo. Mas como aqueles espias que focalizaram mais o mundo do que o Deus que estava com eles, eles ficaram com medo e o relatório desanimou o restante do povo todo. Hoje, a lição que fica para nós é, meu irmão, não gaste muito tempo com as coisas do mundo. Aliás, isso já é pecado, contrariando o primeiro e o segundo mandamentos. Se você está gastando muito tempo com estudos, com coisas do mundo, televisão, internet, seja lá o que for, o celular, se você está muito ocupado com as coisas do mundo e pouco tempo para Deus, isso já é pecado. Contra o primeiro e segundo mandamentos. Deus tem que ser exclusivo para nós, tem que ser o primeiro lugar, mais importante que tudo, tirar tempo para Deus. E quando você faz isso, você focaliza o tamanho de Deus e não fica perdido focalizando o tamanho do mundo. O problema não é maior do que Deus, nunca. Mas quando você olha demais o problema, é assim que você sente, que o problema é grande demais e você não tem capacidade. Mas você se esquece de que não é você, seria Deus. Se você tivesse fé, seria Deus que queria por você. Então, este é o segredo. Os espias nos ensinam, era impossível. Eles foram líderes escolhidos dentre o povo, porque Deus queria que aquele relatório fosse o mais verossímil, mais realista possível, de acordo com o que o povo queria. Deus não escolheu sorteando pessoas dentro do povo, um João ninguém qualquer, teria que ser o líder da tribo, uma pessoa importante da tribo. O relatório precisava ser acreditado. E aquele relatório, infelizmente, foi bem acreditado porque era a realidade do povo e o povo todo abraçou aquele relatório o mais negativo possível, o que mostrava a realidade espiritual daquele povo, que era muito má. A realidade espiritual era má, aquele povo não estava preparado ainda para conquistas naquela ocasião, teria que ralar muito, passar muito aperto. Minha irmã, meu irmão, você vai ter que ralar muito ainda para conquistar aquilo que Deus quer para você? Será que você está buscando o Senhor e com fé no Senhor e já se preparando para agora tomar posse de tudo que Deus tem preparado para você, o ministério que Deus tem para você? Ou você vai ter que ralar 40 anos no deserto ainda para aprender a ver o tamanho de Deus na sua vida? Pense nisto.